A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. Se eu não sou rico, isso significa que então eu não sou abençoado pelo Senhor? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, no Momento com o Evangelho. Então vamos lá, meu querido, minha querida. Provérbios 22, 10 diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não acrescenta desgosto. Ou seja, com a bênção, Deus não acrescenta desgosto na sua vida. Algumas versões diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e não te acrescenta dor. Então eu sempre estou com problemas, sempre estou com dificuldades, sempre estou passando por dores e não sou rico. Isso significa que eu não sou abençoado por Deus? Não, querido. A primeira coisa que você tem que entender que o que nós aprendemos que é bênção não tem nada a ver com a bênção aos olhos de Deus. Primeiro, olha, o texto não está dizendo as bênçãos do Senhor, ele está dizendo a bênção do Senhor enriquece. Está falando de uma coisa específica. Entender que coisa é essa vai te fazer entender o texto e o contexto. Por quê? No meio gospel, no meio do evangelho, o que é a bênção do Senhor? É riqueza material, financeira, é o ter, o possuir. Então, enriquecer é quanto mais eu tenho, quanto mais eu possuo, quanto mais dinheiro, casa, carro, quanto mais eu puder ostentar, mais eu sou rico. Mas aos olhos de Deus não é isso que está falando. Alguns grupos de evangélicos pensam o seguinte: o que é a bênção do Senhor? É quando algum pastor vem e pôs as mãos sobre a minha cabeça, então ele me trouxe a bênção. Para uns, a bênção é o culto. Você já ouviu alguém dizer assim: o culto hoje foi uma bênção, o culto estava uma bênção. A bênção para alguns é quando ele pula, ele grita, ele sapateia, ele rodopeia, ele fala em língua estranha, tem profecia, tem revelação, teve cura, teve libertação, foi bênção. Não, querido, não é disso que está falando, ok? Provérbios 10, 22 está falando a mesma coisa, como por exemplo João fala na sua terceira epístola, 3 João, capítulo 1, verso 2. 3 João escreve para Gaio, e ele fala com Gaio: Gaio, eu faço votos que por sua prosperidade e pela sua saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade no período dos apóstolos não era riqueza, porque eles passavam fome, frio, sede, muitas vezes não tinham onde morar, não tinham o que comer. Então a prosperidade, a bênção de Deus, não é a riqueza material ou financeira. De que ele está falando? Qual, já que o texto diz a bênção e não as bênçãos, de que bênção Deus está falando? Qual é a maior bênção da nossa vida? Adão errou e trouxe o pecado, a condenação, o sofrimento para todo mundo. A obra de Cristo veio e trouxe salvação para todo mundo. A bênção do Senhor enriquece, porque o que é riqueza aos olhos de Deus? É eu entender o Evangelho, é eu crescer no conhecimento do Evangelho e é crescer na prática do Evangelho. Só o fato de Jesus ter vindo, dado a vida dele para nos salvar, para nos garantir a vida eterna, essa é a bênção de Deus que não acrescenta desgosto, que não acrescenta dor. Dá uma olhada para você ver, as pessoas mais ricas do mundo são cheias de desgosto, cheias de dores, no mínimo tem que andar com segurança para todo lado, sabe, não tem sossego, não dormem direito, são deprimidos, são ansiosos. Ou seja, a bênção material sempre vai trazer desgosto, sabe, sempre vai trazer um problema. A bênção do Senhor é a graça, a salvação, a obra de Cristo. Ela te enriquece e não te traz desgosto. Qual é a riqueza? Quanto mais eu entendo
quanto mais eu cresço no entendimento do Evangelho de Deus, do Senhor Jesus, quanto mais o Evangelho entra em mim e eu entro no Evangelho, mais o Evangelho tira os meus desgostos, as minhas dores, os meus medos, ok? Se você continuar lendo lá Provérbios 10, o 22 diz isso. Se você olhar o 23, o 24, você vai ver que com os ímpios é o contrário. A bênção do Senhor é para aquele que é do Senhor, com os ímpios é o contrário. Tudo o que eles temem vai acontecer para eles, entendeu? A bênção do Senhor, a graça, a salvação, e que riqueza que é tanta coisa boa que o Evangelho traz. Quando eu entendo o Evangelho, eu entro no Evangelho, o Evangelho entra em mim e eu começo a praticar o Evangelho. Aí, meu querido, vai acontecer o que Paulo falou: nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Morte, o futuro, o passado, o presente, altura, profundidade, anjos, principados, potestades, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, em todas essas coisas a gente vai entender que somos mais, muito mais do que vencedores. A bênção que Jesus traz nos enriquece quando eu me encho do conhecimento dessa bênção, desse Evangelho e de Jesus. É errado eu buscar prosperidade e riqueza? Não, desde que meu coração não esteja nisso aí, que é difícil. Jesus mesmo alertou a dificuldade que é para um rico entrar no reino dos céus. Ele diz que é muito difícil, quase impossível, entendeu? Então, a prosperidade que João fala é a mesma coisa. Eu faço voto para a sua prosperidade, porque quando o Evangelho entra em mim, eu entro no Evangelho, do mesmo jeito que a alma já está próspera, eu faço voto para a sua prosperidade e saúde. Ou seja, o mundo vai desabar em cima de mim e eu estou tranquilo, eu estou de boa, entende? Está tudo dando errado, mas eu estou tranquilo. Está tudo maravilhoso para mim, porque a prosperidade de Deus é a bênção, ou as bênçãos provindas do Evangelho, não o ter, o ser ou o sentir algumas coisas, ok? Deus, obrigado. O maior milagre do mundo, o maior milagre da vida, a maior bênção, a maior riqueza que nós podemos ter no mundo é a obra de Jesus Cristo. É Ele ter vindo ao mundo e derramado a sua vida em favor de nós, ter se entregue a nosso favor. Essa é a maior bênção. E a riqueza do Evangelho, do conhecimento desse Evangelho e da prática desse Evangelho nunca traz dor, nunca traz desgosto, nunca traz sofrimento para a nossa vida. O que nós precisamos entender é isso. E o Senhor nos diz que devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que nós necessitamos vai ser acrescentado a nós, Pai. Nos ajuda a entender o que é bênção aos seus olhos, o que é riqueza aos seus olhos, o que é prosperidade aos seus olhos. Me vem à memória agora, a igreja de Esmirna, junto com Filadélfia, não recebeu puxão de orelha, Pai. E o Senhor disse para a igreja de Esmirna: tu és pobre, mas para mim tu és rico. E a igreja de Laodiceia, que era riquíssima, o Senhor disse: você é rica, não tem falta de nada, mas para mim você é pobre. O que eu peço ao Senhor que nos ajude a entender: riqueza e prosperidade, aos olhos do Senhor, não é aquilo que o evangelicalismo ensinou para a gente. Nos ajuda a entender, a absorver e praticar, no nome do teu evangelho, no nome da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus em nome de Jesus.